Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia, mais um momento agradável, podendo aprender com o nosso Deus. Amém? Nós estaremos lendo hoje 1 Coríntios de número 9. E olha que a palavra de Deus nos ensina. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? E quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolhamos os carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anunciou o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e a reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Glórias a Deus, amados. Olha que ensinamento profundo que apóstolo Paulo nos ensina. Ele começa aqui: não sou eu apóstolo, né? Paulo aqui, ele respaldava o seu apostolado 100%, né, com os argumentos daquilo que ele fazia para Cristo. Primeiro, ele viu o Senhor ressurreto. Lá em Atos 21, 22, a gente vê isso, né, onde ele fala a respeito disso. E outra coisa, segundo, a igreja de Corinto era a obra de Paulo no Senhor, era um selo do seu apostolado, que ele está trazendo à tona isso para essas pessoas. Amém? Paulo, ele tinha o direito de comer e de beber o que quisesse, ter uma mulher, receber o salário pelo seu ministério. No entanto, ele não exercia esses direitos, ele se absteve também desses direitos. Amém? Por mais que ele tinha direito de ter tudo isso, ele se absteve e quis fazer completamente ali, né, a total disposição do Senhor, que Deus enviasse a ele todos os recursos. Ele não pediria nada. Então a gente vem aqui, meus amados, que Deus
tem cuidado. Olha, ele fala assim, tem Deus cuidado dos bois? Deus requer que os ministros, meus amados, sejam pagos sim pelo seu trabalho, assim como ele requer que os animais de carga sejam compensados pelo trabalho deles, né? Então, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Prover aos ministros do evangelho o que necessitam é uma ordem dada por Deus. Assim como os sacerdotes em Israel, eles eram mantidos pelo seu trabalho. Então os ministros aqui também do Novo Testamento, após Jesus, também deveriam ser sustentados pela obra. Em 1 Timóteo 5, 17 e 18, a palavra respalda isso, né? Que fala ali sobre os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, né? Principalmente que eles trabalham para a palavra de Deus, para a doutrina de Deus, porque está escrito na Escritura, né? Não ligarás a boca ao boi e ao debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então, digno é o ministro do seu salário, aquele que vive totalmente integral para a obra. Né? Então ele fala assim, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo colocou o seu ministério na obra de Deus acima de seus desejos pessoais. E ele estava disposto, meus amados, a se adaptar aqui aos costumes de outros povos. Né? Ele fala aqui que fossem judeus ou gentios para levá-los a Cristo. Para se relacionar com os judeus em Jerusalém, por exemplo, ele fez um voto, né, de Nazireu ali no templo, que você acha isso lá em Atos 21, a partir do 23, 24, né, quando estava perto daqueles que estavam debaixo da lei, os judeus, ele ali raspou a cabeça, né, fez um voto juntamente com aquele povo. E Paulo obedecia a lei quando estava perto daqueles que estavam fora da lei, os gentios. Paulo não observava o costume do judeu. O apóstolo aqui esclareceu isso, no entanto, para que ninguém entendesse mal as suas ações. Por meio da obediência a Cristo, Paulo obedecia à lei de Deus, a qual era mais ampla do que a legislação mosaica, né? E era o cumprimento da vontade de Cristo. 1 Coríntios, a gente vê 1 Coríntios 11, 1, a palavra de Deus fala, através de apóstolo Paulo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para você ter uma ideia, o quanto ele cumpria a vontade de Deus, a ponto deles falar, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Né? E ali havia muita integridade no que ele estava dizendo. Em Romanos 13, 8, fala assim também, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós sabemos, meus amados, que Jesus Cristo nos deixou muito bem claro, né? O segundo maior mandamento qual é? Amar uns aos outros como eu vos amei. Amar a todos como você ama a você mesmo. Amém? Para que a gente possa vencer todas as coisas. Colossenses 2,6, algo muito interessante também. Olha só que ele fala, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, meus amados, agora você recebeu Jesus na tua vida, você conheceu os passos de Cristo, agora você tem que andar como Jesus andou. Amém? É uma ordenância para nós. Então, Paulo aqui, meus amados, tinha um desejo de cumprir o seu ministério a qualquer preço. O seu desejo era semelhante ao tipo de compromisso assumido na preparação para uma competição atlética, como ele trouxe aqui. Eu assim corro, não como uma coisa incerta, né? O apóstolo aqui tinha um alvo bem definido e sabia que era necessário perseverança para alcançá-lo, para se preparar adequadamente para a corrida ou para a luta. Ele sabia que tinha de se esforçar para manter a prática árdua e consistente necessária para o êxito da palavra de Deus. Amém? Então ele diz assim, eu mesmo não venha, né, a ficar reprovado. A palavra grega aqui, adokimos, né, para reprovado significa desaprovado depois de ser testado. Embora alguns citem esses versículos como evidência de que os cristãos podem perder a salvação, é muito provável, meus amados, que esta oração não se refira à salvação. Deve-se fazer uma distinção cuidadosa entre o prêmio e o dom. O dom gratuito da justificação não pode ser resultado de boas obras. Romanos 4, 1 ao 8 diz isso. No entanto, o prêmio ou a coroa é a recompensa pela persistência e pelo sofrimento pela causa de Cristo. Filipenses 1,29 diz isso. 2 Timóteo 2,12 diz isso. É importante você estar lendo a Escritura para você ter, né, o cumprimento das palavras dentro do seu coração. E quem assistiu ali o filme de Apóstolo Paulo, tem uma formulação ali de uma frase muito interessante que ele diz, e no final tem um capítulo, né, um versículo bíblico, que ele diz assim, imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você.
Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, e como o resto da água do mar, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem por aquela expansão infindável de mar. Amém? Então ele diz assim: viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então, meus amados, só quem vive em Cristo pode ter o entendimento de tudo isso. Só quem realmente se entrega ao Senhor pode desfrutar de todo esse entendimento. Amém? Então aqui Paulo está trazendo esses ensinamentos, meus amados, que nós temos, que ter pregado no nosso coração para que venhamos suportar todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu creio que trouxe entendimento ao teu coração, que você possa cada dia mais meditar dia e de noite na palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor trará cada dia mais a vitória sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados.